Muito bem. Agora, conversando sobre o nosso tema é o livro de Daniel. Na semana passada, eu pensava já sobre Daniel. Ministrei numa outra igreja. O capítulo que eu vou ministrar para vocês aqui, nesse momento aqui, ministrei na Igreja Batista do Meier, a igreja do pastor Purim. O pastor Purim me chamou para pregar lá e eu ministrei o capítulo 2 na igreja do pastor Purim. E este capítulo 2, ele tem, bem como o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, um tom mais pastoral, mais devocional. Por isso que eu falei para vocês ontem à noite que os 6 primeiros capítulos de Daniel são muito apropriados para ensino de classes infantis, de jovens, de adultos. É muito apropriado para nossas mensagens de devoção. Então, é uma porção do livro de Daniel relativamente acessível para a leitura e para a ministração. Mas o 2 tem um diferencial em relação aos outros capítulos desta sessão. Veja aqui, o capítulo 1 trabalha o quê? Trabalha a chegada deles lá na Babilônia. O capítulo 2 é este aqui, daqui a pouco eu volto a ele. O 3 trabalha os amigos na fornalha. O 4 é o sonho de Nabucodonosor, onde ele vai sonhar de uma grande árvore e ele vai falar naquele sonho que a árvore tem uma série de animais e aquela árvore, na verdade, vai ser a revelação do domínio de Deus no fim da história. Mas antes, o texto, na forma de um sonho, revela para Nabucodonosor a loucura dele, a doença dele. Depois vem o capítulo 5, que é uma mão escrevendo na parede. No final, capítulo 6, a história de Daniel na cova dos leões. Então veja que são histórias não de teor escatológico, menos este capítulo. Este capítulo 2 é de teor escatológico. Está na primeira sessão, não é um apocalipse estrito sensu, mas tem tom apocalíptico, porque ele fala sobre o desenvolvimento da história. É o capítulo 2. Tá? Antes de ler esse texto com você e adentrar nele, eu queria situar um pouco mais esta questão para você. O que eu quero falar a respeito disso? Como se deu o desenvolvimento da perspectiva a respeito do fim no Antigo Testamento. Eu queria que você entendesse que, quando nós formos conversar aqui, daqui a pouquinho, na sessão de perguntas, quando você levantar suas questões, nós vamos responder as questões de vocês à luz da Bíblia. E não apenas de um livro da Bíblia, à luz do texto bíblico inteiro, de ponta a ponta. Mas quando nós vamos estudar o tema na Bíblia, nós precisamos localizar o lugar em que o livro está e a resposta que o livro dá naquele momento ali. Ontem à noite, por exemplo, eu fiz questão de mostrar para vocês o lugar em que a história de Daniel está dentro do desenvolvimento do povo de Deus. Logo após o exílio babilônico, depois que Nabucodonosor conquistou o território de Judá. É preciso entender isso para compreender Daniel, senão não entende Daniel direito. Me entenda aqui. Há um desenvolvimento da escatologia. Quando o assunto é fim do mundo, quando vocês me perguntam quando o mundo vai acabar, então essa pergunta, ela surgiu em Israel muito tardiamente. Porque Israel não se preocupou com isso durante um bom tempo. Israel não tinha preocupação com relação ao fim dos tempos. Quando você olha para os textos mais antigos de Israel, eles não têm nem a perspectiva de que o mundo vai acabar. Para Israel, o mundo vai continuar, e vai continuar de forma linear. Não tem fim do mundo nas passagens mais antigas de Israel, nos textos mais antigos do Antigo Testamento. Não tem fim do mundo. O tema do fim do mundo, de uma intervenção final de Deus, vai aparecer muito próximo do exílio babilônico. Já pertinho do exílio, do cativeiro aqui, narrado por nós, narrado pelo livro de Daniel. Quando nós lemos Abraão não tem a perspectiva de fim do mundo. O que estes homens de Deus, desta época, pensavam a respeito da história? A história vai continuar. O mundo vai continuar. E o que se espera, então, dele enquanto servo de Deus? O que ele espera de Deus? Uma vida longa, cheia de filhos. E por meio destes filhos, a minha existência tem uma certa continuidade.
não há perspectiva de céu, não há perspectiva de inferno, não há perspectiva de vida após a morte, não há volta de Jesus, não há nada, porque nem o conceito de Messias havia surgido em Israel. Veja que o conceito de Messias, ele surge a partir de um certo ponto. Lá nos tempos de Abraão, não tem ainda a perspectiva messiânica. Abraão não está pensando nisso. A perspectiva de futuro que você encontra em Abraão é: por meio deste povo, eu vou abençoar as nações da terra, é o que diz a promessa a Abraão. Por meio de vocês, eu vou abençoar as nações da terra. Se você quer alguma expectativa escatológica nos tempos de Abraão, esta é a expectativa escatológica. Qual é? Abençoar a terra por meio de Israel, por meio deste povo que eu vou formar a partir de vocês. Esta é a expectativa escatológica incipiente. Talvez seja a mais incipiente. Ela vai se dar onde? Na história, na terra, aqui, neste mundo aqui. Esperava-se, então, uma vida de paz e prosperidade dentro deste mundo. É tudo que eles esperam de Deus, nada mais do que isso. Muitos filhos, para que estes filhos continuem a sua memória. É terrível, então, para um judeu não ter filho. Sem filho, não tem memória preservada. Quem vai preservar a minha memória se eu não tenho filho? Então, surge aquela lei do levirato. Se o sujeito não tivesse filho, a esposa, a viúva, tinha que se casar com um parente, com o irmão dele, para que esse irmão gerasse a posteridade dele, para que da posteridade dele, gerada pelo irmão, a memória dele continuasse. Veja só, veja a loucura que se faz nessa época. Por quê? Porque esperava-se viver na memória dos filhos. Era a única coisa que havia neste momento. Vida após a morte? Nenhuma. Até os tempos do rei Davi, ainda não há a perspectiva de algo após a morte. Lembra quando Davi perdeu aquele filho dele com Batseba? Ele chorava enquanto o filho estava doente, o filho morreu, ele tomou um banho, se vestiu, as pessoas reclamaram com ele, ele disse: morreu, foi para o Sheol. Por quê? Porque não tem mais nada após a morte. Eu vou chorar por uma criança que foi para o Sheol? Não tem mais nada após a morte. Morreu, acabou. Enquanto tem vida, eu posso orar por esta criança. Depois que morreu, não tem mais nada. Então, até o tempo de Davi, não tem nem expectativa de algo após a morte. Para onde as pessoas vão após a morte? Sheol. O que é o Sheol? O mundo dos mortos. Não tem nada lá. Só sombra. Não tem existência. Não tem vida após a morte. Aí você lê um texto melancólico, como, por exemplo, aquele texto do Eclesiastes, que é um texto assim bem triste. O texto de Eclesiastes é um texto triste, tá? É um texto assim bem... O autor fica dizendo o tempo todo: não há nada proveitoso debaixo do sol. É um autor triste. Não tem nada de proveito. Não há proveito em trabalhar, não há proveito em casar, em ter filho, não há proveito em estudar. Não tem nada proveitoso debaixo do sol, diz o autor de Eclesiastes. Este autor tem um certo momento, no ápice de sua tristeza, de sua melancolia, em que ele se pergunta assim: qual é a diferença entre um cachorro e uma pessoa, entre uma pessoa e um bicho? Sabe qual é a resposta que ele dá? Nenhuma. Todos morrem e vão para o Sheol. O bicho vai para o Sheol, o homem vai para o Sheol, a mulher vai para o Sheol, a criança vai para o Sheol, o cachorro vai para o Sheol. Não tem diferença nenhuma. É um autor muito triste. Então não é um texto para você ler quando você estiver assim meio deprimido. Tem texto bíblico para ler em dias de depressão. Este não é um deles. Foge dele se você estiver triste. Aqui, evidentemente, isso é um estágio. Eu chamo isso de desenvolvimento. Na teologia, você que fez teologia, você que foi aluno de teologia, você estudou um conceito na teologia chamado revelação progressiva. E o que o conceito de revelação progressiva nos entrega é: Deus se revela paulatinamente. Deus se revela progressivamente. Isso quer dizer que, nesse momento, não há ainda a revelação da vida após a morte. Se não há revelação da vida após a morte, eu não posso cobrar deles esta revelação. Agora, no Novo Testamento já tem. Já tem. Se você pergunta aos autores do Novo Testamento para onde as pessoas vão após a morte, elas vão dizer: o paraíso, o seio de Abraão, o céu. Já tem. Lá no Eclesiastes não tem. Então, não faz pergunta errada para o texto. Tem pergunta errada para o texto. Perguntar o texto, a pergunta errada, é você encontrar a resposta errada. Então, não vai perguntar a esse texto esta questão. Neste sentido, a expectativa messiânica começa a aparecer após a divisão do reino em norte e sul. A partir desse momento surge um conceito
de um interventor em nome de Deus. E esse interventor em nome de Deus é o Hamashia, que é o Messias. Esse interventor em nome de Deus, em algum momento no futuro, em nome de Deus, vai atuar ordenando, restaurando o Israel que agora foi dividido. Reino do Norte, Reino do Sul. Eles começam a esperar este interventor em nome de Deus, que é o Messias. Expectativa messiânica começa quando? Divisão dos reinos. E a escatologia ainda é material. Se você pudesse perguntar a um deles, a um destes homens aqui, a um destes personagens aqui, eles diriam para você: o mundo vai continuar, não há fim do mundo, não há fim da história. A bênção de Deus se revela na minha vida por uma longa existência. E uma existência em paz, uma existência tranquila, uma existência com muitos filhos, e quanto mais filhos, melhor. É isto que ele espera de Deus, é isso que ele pede de Deus. Por isso o salmista vai dizer que deseja encher a aljava de filhos, ter muitos filhos. Sinal de bênção. E quando não tinha, sinal de maldição. Por isso as histórias bíblicas de mulheres estéreis são terríveis para os autores bíblicos, porque essa experiência para eles é sinal de maldição de Deus, não ter filho. Pois bem, estamos chegando perto do exílio babilônico. A expectativa messiânica vai crescendo e vai se desenvolvendo. E junto com ela está surgindo uma outra, que é a expectativa de intervenção de Deus escatológica para consertar as coisas que estão se degringolando. O reino agora dividido está se dissolvendo. O reino do norte desapareceu em 721. Contei isso para vocês, já falei para vocês isso ontem. Só sobra o reino do sul, pequenininho, espremido por impérios, Egito de um lado, Assíria do outro, depois Babilônia. Não tem nada ali para eles, por conta própria, esperarem consertar as coisas. Então eles aguardam o momento em que este Messias vai trazer, no fim, em algum momento, uma restauração. Eles vão chamar de reino de Deus. E este reino de Deus é ainda na terra. Este reino de Deus não é fora da terra, ainda é na terra. Em que molde este reino é imaginado? Nos moldes do Gênesis, nos moldes do Éden. Por isso alguns autores costumam chamar a expectativa escatológica deste momento de Éden redivivo, o novo Éden, a restauração do Éden. Sabe como eles imaginam esta intervenção, quando ela acontecer? O Éden novamente, o paraíso na terra. Você encontra essa imagem, por exemplo, em Isaías. A criança brincando com a cobra, a serpente, o leão, e ninguém machuca, ninguém morde ninguém, e a terra vai dar frutos, e as uvas vão ser gigantes, e as árvores vão frutificar, as espadas vão ser usadas como ferramentas, não vão ser usadas como armas mais. Intervenção do Messias na terra para restaurar o Éden. Escatologia, sim. Na terra, um Éden. Aí chegamos ao momento do exílio babilônico. Este é o ponto em que chegamos no exílio babilônico. Até esse momento não há nada para fora da história. Não há expectativa de vida para fora da história. Escatologia é dentro da história. Então, quando nós lemos o livro de Daniel, e aqui o Daniel 2, ainda encontramos esta imagem. Ela vai mudar? Vai. Dentro do próprio livro de Daniel, no desenvolvimento das visões de Daniel, mas no Daniel 2, ainda é dentro da história. Agora eu quero ler com você o texto. Abra sua Bíblia em Daniel 2. Daniel 2 é o sonho de Nabucodonosor. Daniel 2. Vamos lá. Você acompanha na sua versão, eu vou ler na minha versão aqui. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, lembra que eu falei com vocês que ele começou a reinar quando o pai dele morreu? Nabopolassar é o nome do pai dele. Em 605.
Então, se ele começou a reinar lá em 605, isso aqui é 604, talvez 603. A primeira leva de cativos. Teve este um sonho, e seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Diz o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas em monturo. Mas se declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam pela segunda vez os caldeus. Disseram: diga o rei o sonho e a seus servos, e lhe daremos a interpretação. E tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, e por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Eles estão em maus lençóis aqui. Como é que eles vão revelar o que estava na cabeça do rei? E o pior, o sonho do rei. É difícil revelar o sonho. 12. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Está escrito isso mesmo, matassem a todos, tá? E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram a Daniel e a seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisado e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque: por que é tão severo o mandato do rei? Por que esta pressa toda? Arioque explicou o caso a Daniel. E foi Daniel ter com o rei e lhe pediu tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. E ai de ti, a ti, ó Deus de meu Pai, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que pedimos, porque nos fizeste saber o caso do rei. 24. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e disse: não mate os sábios, introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu que revela mistérios e fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias.
O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério. Não porque haja em mim mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. Agora ele vai começar a contar o sonho. E é isto que você está esperando aqui, né? O texto está segurando, mas vai contar aqui agora. E tu, ó rei, estavas vendo, e eis uma grande estátua. E ela era imensa, de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti. E a sua aparência era magnífica. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte ferro, em parte barro. E quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. E então, juntamente esmiuçado foi o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha e encheu toda a... O que está escrito aí? Terra. É terra ainda, meu irmão. Ainda é terra. Não há, até o capítulo 2 de Daniel, perspectiva fora da terra. Ainda é terra. Está tudo dentro da terra. Este sonho é o sonho. E a sua interpretação, diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Senhor Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, ele fará em pedaços e esmiuçará. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte barro e em parte ferro, será este um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte ferro e em parte barro, assim por parte o reino será forte, por parte será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos os reinos. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser no futuro. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou, se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares, suaves perfumes. E disse o rei a Daniel: certamente vosso Deus é o Deus dos céus e o Rei dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. E o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego como supervisores dos negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Este é o texto. Vamos trabalhar um pouco com esse texto aqui. Isso eu falei ontem, para quem não veio, o livro de Daniel é um livro muito peculiar, não é um livro igual a qualquer outro livro da Escritura Sagrada, 2 gêneros, narrativas 1 a 6, Apocalipse 7 a 12, 2 línguas, até o 2.4 hebraico, 2.5 até o 7 aramaico, 8 a 12 hebraico novamente. Ele tem 2 versões, uma versão no cano protestante, na nossa Bíblia, e uma versão no cano católico. E uma coisa que eu não disse ontem para vocês, é que nos comentários você vai encontrar o contexto histórico de Daniel dividido entre os autores.
os comentaristas de Daniel se dividem em dois grupos, basicamente. Autores que situam o livro no contexto do século VI, ou seja, durante a vida do Daniel, e autores que situam o livro no contexto do século II, no período dos Macabeus. É um caso muito curioso. Talvez seja, de novo, o livro mais radicalmente divisor dos pesquisadores. Dentro da pesquisa bíblica, este realmente divide. Você vai ter os defensores do século VI e os defensores do século II. Para você comprar um comentário, é só você dar uma olhadinha lá, qual é a data em que data ele situa Daniel. Você vai ver, ou século II, ou século VI, eles se dividem basicamente em dois grupos. Mostrei para vocês ontem também as narrativas de Daniel, as narrativas da corte, capítulo 1, estudamos ontem, o 2, aqui agora, o 3, a fornalha, o 4, Nabucodonosor vira o bicho, o 5, o castigo de Belsassar, e o 6, Babilônia, a cova dos leões, perdão. Os apocalipses de Daniel são 4, mencionei para vocês ontem. O 7 é um apocalipse, o 8 é um outro apocalipse, o 9 é um apocalipse. 10, 11 e 12, o quarto apocalipse. E finalmente, a estátua. É essa estátua aí que deve estar agora consumindo a sua preocupação. Que estátua é essa? Que sonho é esse? Veja que não é algo difícil de esquecer. Você olha para esse negócio aqui e vai lembrar disso muito tempo. É comum lembrar-se dessa estátua mais do que dos outros capítulos de Daniel. A estátua de Nabucodonosor, ela inclusive ganhou fama nos comentaristas antigos e medievais, por meio da tradição do Quinto Reino. A tradição do Quinto Reino se tornou tão famosa que até recentemente você conseguia encontrar defensores do Quinto Reino na Europa. Por quê? Porque os estados europeus começaram a disputar, em certo momento, entre si para saber quem era o Quinto Reino. São 4 reinos que se sucedem e haveria um quinto que ia dominar a terra. Portugal entendia que ele era o Quinto Reino. Quando os portugueses começaram a fazer as navegações e chegaram até o Brasil imaginando que eles eram o Quinto Reino. E quando eles vieram para cá, estavam expandindo o Quinto Reino para esse território aqui. Portugal era, então, um instrumento de Deus para expandir este reino que apareceu aqui em Daniel 2. Você encontra isso em documentos portugueses de navegação. Naquela famosa obra em que o autor escreve do Brasil para Portugal, dizendo como era o Brasil que eles encontraram, o autor faz referência à estátua de Nabucodonosor. Cabral imaginava estar expandindo o Quinto Reino quando ele veio para cá. Você vê como era a interpretação desse texto pela história fora. Pois bem, eu quero destacar algumas coisas para vocês antes de interpretar especificamente os pedaços dessa história. Eu quero interpretar alguns aspectos aqui. E um aspecto que eu preciso destacar para você aqui nesse momento é Nabucodonosor, ele é um rei e convoca Daniel no segundo ano do seu governo. Já falei para vocês que isso deve ser em meados de 604 ou 603. Ele deve ter 37 para 38 anos nesse momento aqui. Nabucodonosor não tem nem 40 anos quando isto aqui aconteceu, quando este sonho aconteceu. Mas é um rei arrogante, presunçoso, despreocupado com a integridade física de qualquer membro do seu próprio reino. Veja, nós já sabemos que ele pode matar os estrangeiros, como ele matou os Sedecias, como ele matou os líderes de Israel, como ele levou líderes de Israel lá para a Babilônia. Você sabe como ele pode fazer para os demais? Ele derrotou o faraó Neco. Ele é o grande poder
no Oriente nesse momento. E vai governar a Babilônia por 43 anos, até morrer com 80 anos. Ou seja, o governo dele foi longo. Não foi curto, não, foi longo. Ele governou por 43 anos. Isso aqui é no segundo ano do governo dele, esse sonho aqui, ó. E não é pouca coisa, não. Este homem, ele respira a arrogância. Então ele tem um sonho. E no sonho dele, ele vê aquilo que Daniel entende ser a filosofia da história. Deus entregando para Nabucodonosor uma filosofia da história. Mas me entenda aqui, não é para Nabucodonosor. Entrega para quem? Para as pessoas à volta de Nabucodonosor. E em especial para o povo dele em volta de Nabucodonosor. Deus está usando Nabucodonosor para revelar. Ele entrega um sonho para Nabucodonosor para revelar para nós a filosofia da história. E isto é muito interessante. O nome disso é revelação geral. Revelação geral é o quê, meu querido? Deus usa quem Ele quiser para revelar o que Ele quiser. Ele não está limitado a nada quando o assunto é revelação. Deus pode usar até uma pedra para Ele revelar se Ele quiser. Está escrito na Bíblia que se nós não pregarmos, o que vai acontecer? As pedras vão pregar. Pedra prega. Ora, se pedra prega, Nabucodonosor pregou aqui. Tem uma passagem do Antigo Testamento em que uma mula fala, a mula de Balaão. Ora, se uma mula fala aquilo que Deus quer que ela fale, Nabucodonosor também pode falar. O pagão pode falar. O incrédulo pode falar. O ateu pode falar. Deus se revela por qualquer meio, porque Ele não está limitado aos meios que nós queremos que Ele use. Há momentos em que nós queremos dizer para Deus como Ele vai se revelar. Há momentos em que nós queremos dizer para Deus como Ele vai fazer a obra dele. E Deus olha para nós e diz, olha só, meu filho, eu faço como eu quero, do jeito que eu quero, e usando quem eu quiser. É para usar Nabucodonosor? Eu vou usar Nabucodonosor. É um rei pagão, perverso, assassino, sanguinário, mas eu vou usar esse cara mesmo assim. Esse cara que eu vou usar. Tem um momento, antes disso acontecer, que o profeta Abacuque está reclamando com Deus. Ele subiu na montanha e começou a falar assim, Senhor Deus, o Senhor não vai fazer nada. O povo do Senhor está perdido. Esse povo aqui é cheio de injustiça, de impiedade. Ninguém guarda o seu nome e a sua palavra. Deus não vai fazer nada. Sabe qual é a resposta que Deus deu para Abacuque? Já fiz. Eu mandei sobre vocês os caldeus, que são os babilônicos. O Abacuque desceu perdidinho. Não demorou muito, ele voltou. Mas, Senhor Deus, tem certeza? Logo os caldeus, eles são cruéis. Eles são assassinos, eles matam de maneiras tão perversas. Não tem um outro povo para mandar para dar uma lição em nós. Um povo mais tranquilo, um povo mais amistoso, um povo mais diplomático. Logo os caldeus, não tem um jeito menos doloroso de nos ensinar esta lição? Não tinha. Tinha não. Tinha que ser os caldeus mesmo. Deus usou Nabucodonosor. Qual é o instrumento de Deus aqui nesse texto? Nabucodonosor. Deus fala por meio de um sonho a Nabucodonosor. Deus entrega para Nabucodonosor a filosofia da história. A maneira como ele controla a história. A maneira como ele desenrola o seu plano dentro da história. O que nós lemos no texto, evidentemente, nos agride profundamente. Nabucodonosor é um sujeito que não tem nenhuma compaixão, nem com seus próprios súditos. Ele chama os sábios, aqueles homens lá que deveriam trabalhar com a interpretação de sonhos, e os caldeus, os babilônicos, eram especialistas nisso. Isso era ensinado na universidade na Babilônia. Como interpretar sonho. Os caras eram especialistas nesse negócio. Os maiores leitores de sonhos e de astros, os astrólogos do mundo antigo, eram os babilônicos, os caldeus. Chamou os seus e disse, olha, eu tive um sonho, me interpretem sem eu contar. Mas não podemos. E ele decide matar se eles não fizessem isso. Pois bem, nós temos uma dúvida nesse caso aqui. Ele não quer contar o sonho sabendo o sonho, ou ele esqueceu o sonho e nem lembrar do sonho mais ele lembra. Porque você sabe que nem sempre nós lembramos dos sonhos que nós temos à noite, não é? Você sonha a noite toda, mas você se lembra apenas de fragmentos de sonho. E é possível que você acorde sem se lembrar de qualquer um dos seus sonhos, mas você sonhou aquela noite. E se o sonho foi muito forte e foi no finalzinho da noite, talvez você acorde com ele na cabeça.
Mas já passaram por essa experiência? Ele está na cabeça, mas ele vai desaparecendo aos pouquinhos. Ele está lá, mas ele vai sumindo. Daqui a pouco sumiu o sonho, eu esqueci. Né? Eu vou contar para minha esposa, assim que tomar café com ela. No café eu esqueci o sonho. O sonho foi embora. Já aconteceu com vocês isso? Comigo já. De vez em quando eu sonho umas coisas assim, que eu acho que são bacanas. Assim. Eu queria escrever esse negócio. Acordei e vou escrever, mas eu esqueci. Esqueci. Dizem que a história do Harry Potter, essa história que transformou aquela autora em milionária, ela é uma das mulheres mais ricas da Inglaterra atualmente, a autora do Harry Potter. Ela teve aquela história num sonho. Olha que sonho milionário, olha, ficou rica por causa de um sonho, né? De vez em quando eu tenho uns sonhos assim que eu falo, vou acordar e escrever, porque isso vai dar um livro, né? Vai vender muito. Acordei e esqueci. Eu não lembro mais. A gente não sabe se Nabucodonosor esqueceu o sonho. É possível que ele tenha até esquecido, mas ele acordou com aquela sensação. Eu sonhei um negócio importante, era importante demais, mas eu esqueci. E chama os magos e diz, olha, me contem o sonho. Não podemos contar o sonho. Me fala o sonho. Não lembro. Mas ele não quer dizer que não lembra. Ele não vai dar o braço a torcer. Me contem o sonho. Então nós estamos diante de uma situação impossível de resolver. O rei que quer que seus pensamentos sejam revelados. E dá uma ordem para matar os sábios. Quando você lê o texto, você se pega lendo no texto, está escrito no texto, eu li para você aí, que a ordem começou a ser implementada. Tinha gente já morrendo. Já tinha mago morrendo, já tinha sábio morrendo. No momento em que eles estão matando, vem Daniel e diz, o que está acontecendo aqui? Por que estão morrendo os magos? Aí Daniel fica sabendo que é por causa deste decreto absurdo, irracional de Nabucodonosor. Ele vai e diz, não, para, não precisa matar mais não. Eu vou atuar, eu vou revelar este sonho. Então ele interrompe o massacre dos seus pares, os magos, porque ele era contado entre os magos da Babilônia. Mesmo homens perversos, como Nabucodonosor, chega um momento que o poder dele tem limite. E ele está diante deste limite. Ele pede, então, de forma desesperada, a atuação de alguém, e quem atua é Daniel. Daniel aparece e vai, e por meio desta revelação, conta para o rei que cada um dos pedaços da estátua é um reino, e que estes reinos se sucedem na história. Daniel diz apenas que o primeiro pedaço, a cabeça de ouro, é Nabucodonosor, e o restante são outros reinos que vão se suceder até o fim. E que fim é esse? O fim é o reino de Deus. Então, até o reino de Deus, reinos humanos vão se suceder na forma de 4 reinos. É neste caso que os especialistas se dividem na questão do número 4, né? Por quê? Porque o número 4 era tradicionalmente o número daquilo que é completo. 4 cantos da terra, é a terra toda. Era assim que eles falavam para se referir ao planeta. 4 cantos da terra. É muito comum o número 4 aparecer para significar a totalidade, aquilo que está completo. 4 reinos são os reinos todos. É uma forma simbólica de entender que eu tenho aqui diante de mim uma sucessão de reinos, um após outro, até o último deles, que é o reino de Deus. A história tem direção. A história não está à deriva. No sonho de Nabucodonosor, nós percebemos que Deus está no trono, conduzindo a história até o reino dele se manifestar na história. Deus não perdeu o controle porque Nabucodonosor destruiu o templo de Jerusalém. Deus não perdeu o controle porque alguma coisa de errado deu na minha vida. Deus não perdeu o controle porque o Covid apareceu e matou tanta gente. Deus não perdeu o controle porque, de repente, alguém da sua família adoeceu e morreu. Deus não perdeu o controle, Ele continua no controle, sentado no trono, governando a história e a sua vida também. Nos momentos mais difíceis da história bíblica, estes homens olharam para cima e viram Deus assentado no trono. Na época de Isaías, quando morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono.
Quando o João do Apocalipse estava lá na ilha de Patmos, desamparado, perdido, triste, ele viu Deus sentado no trono. Quando Ezequiel perdeu a sua esposa, nesta situação de cativeiro, perdeu a sua amada, estava lá triste, chorando, lá no Rio da Babilônia, ele olhou para cima e viu Deus sentado no trono. Deus está no trono ainda. Não perdeu o controle da história, não? Ah, pastor, mas quem está governando é pagão. Sim, pagão. E segundo a lógica deste texto, é pagão que vai governar o mundo até a intervenção final de Deus. Mas não é a igreja que vai governar o mundo antes da intervenção. Porque quando se der o governo dos crentes, já é o governo da intervenção final de Deus, que é o reino dele, no final dos tempos. Não dá para antecipar, não dá para pular a etapa. Até aquele momento é só pagão, é um atrás outro, pagão, 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 pagão. A igreja não pode tentar por conta própria fazer aquilo que Deus está realizando na história. Ela tentou fazer isso durante a história e se deu mal. Toda vez que a igreja entendeu que ela tinha poder para inaugurar o reino, ela quebrou a cara. Porque nós não temos poder para inaugurar o reino, para fazer aquilo que Deus vai fazer lá no final. Há etapas a cumprir. E Deus está no processo, conduzindo tudo. O fim da história é o reino de Deus, mas antes que isto aconteça, há reinos pagãos para se sucederem. Mas é interessante ver que na filosofia da história que Deus entrega para Nabucodonosor, o processo é de contínua degradação. Começa com a cabeça de ouro, depois vem o cinto aqui, ó, essa parte aqui, peitoral, de prata, depois vem de bronze, essa parte mais baixa, depois vem as pernas de ferro, depois chega lá embaixo, ferro com barro. O que está acontecendo aqui? Qual é a filosofia da história que Deus está entregando para Nabucodonosor, está entregando para Daniel, está entregando para nós? A filosofia da história é a sucessão de reinos dentro da história é de contínua decadência. É de contínua involução. O ser humano não evolui. O ser humano involui. A cada dia mais degradado. A cada dia pior. Mais imperfeito. Ele começou bem. Lá no Éden. Perfeito. Mas desde então, é um processo contínuo de degradação. Até o fim. Quando Deus inaugura o seu reino na história. Eu tenho diante de mim uma filosofia da história, e esta filosofia da história entende que a história é a história da decadência humana. A história é a história da decadência espiritual. Onde as pessoas se tornam mais pecadoras, mais perversas, mais distantes de Deus. É a filosofia da história que esse texto nos entrega. Esse texto também me entrega um outro aspecto aqui. Qual é o aspecto? Apesar de Nabucodonosor ser pagão, Deus quer falar. Apesar de o contexto ser o contexto de paganismo, Deus quer falar. Se há algo que nós aprendemos desse texto aqui é Deus quer falar e quer falar com todo mundo. Deus não se cala. Deus fala continuamente. Nunca existiu um período de 400 anos de silêncio. Deus não fica calado. Deus fala o tempo todo. Tem uma piadinha que aparece num filme do Jim Carrey. É um filme Todo-Poderoso, acho que é o nome do filme. Tem um momento em que aparece o personagem Deus no filme. Vai conversar com o Jim Carrey. E aí o Jim Carrey pergunta, ele quer entregar para Jim Carrey o controle, né? E aí o Jim Carrey, isso já aconteceu antes? Ele diz assim, já, a Idade Média, nunca ouviu falar da Idade das Trevas? A piadinha é, na Idade das Trevas, Deus tirou férias. É piada de mau gosto. Deus não tira férias. Deus não se cala. Deus fala o tempo todo. Ele age o tempo todo. E não fala só conosco aqui. Fala não, fala com Nabucodonosores espalhados pelo planeta. Fala com gente que você acha que Deus não falaria, mas ele fala assim. Fala.
Ele fala. Deus quer falar e fala o tempo todo. Nós chamamos a isso de revelação. Revelação geral e revelação especial. Revelação geral é Deus falando à humanidade por meio da criação, por meio da consciência interior de cada pessoa e por meio da história. Isto é revelação geral. Revelação geral é isso, que eu vou repetir para você. Você guarda isso aqui. Deus fala o tempo todo, para todo mundo, independente se é crente ou incrédulo. Se é leitor da Bíblia ou ateu. Deus fala o tempo todo. E como é que Deus fala? Deus fala por meio da criação. O texto bíblico diz que a criação revela Deus. Fala. Olha para o mundo, olha para as coisas à sua volta, olha para o céu, olha para as árvores, olha para os passarinhos, olha para os bichos, e Deus vai falar por meio destes seres que Ele criou. Aquilo que Ele criou o revela. Diz algo sobre Ele. Revelação geral, na criação. Não dá para você olhar para o universo, entender como este enorme, gigantesco universo está aí há tanto tempo, subsistindo, e pensar, sozinho? Não, não é sozinho. Tem Deus por trás desse negócio. Quando nós lemos Gênesis 1, que descreve a criação, eu queria que você entendesse ali que aquilo ali não é literalmente um dia de 24 horas, Deus fazendo, é uma maneira simbólica de dizer que Deus criou, mas não foi 7 dias de 24 horas, se passou um tempão. Naquele primeiro versículo bíblico que diz que o Espírito Santo ficava sob as águas, como se estivesse incubando as águas, quanto tempo se passou ali? Quanto tempo você acha que o Espírito Santo ficou ali, se movendo sobre as águas? Não foi algumas horas não, meu irmão. Tente imaginar então que o universo tem bilhões de anos. Segundo o pessoal que faz conta, entre 13 e 20 bilhões de anos tem o nosso universo. 13 e 20 bilhões de anos. E você se pergunta, pera lá, como é que Deus criou as coisas? É desse jeito. Mas, pastor, não é de 7 dias, de 24 horas, não é 7 dias de 24 horas, não. Deus criou calmamente, tranquilamente, sem pressa. Chega um momento em que Ele planta Adão e Eva lá. Sim, é verdade, plantou Adão e Eva ali, naquele contexto ali. Quando as coisas já estavam já organizadas, estruturadas. Quanto tempo se passou até aquele momento? Um tempão. Segundo esse pessoal que faz conta, este planeta onde nós habitamos tem 4,5 bilhões de anos. É muito tempo. Muito tempo. Quando você pensa na história dos seres humanos nesse planeta, desde Adão até nós, é uma pequenina parte da história inteira do planeta. Uma pequenina parte. Desde o momento em que Deus colocou o primeiro casal neste jardim, em relação à quantidade de tempo que Ele levou até aquele momento, é uma pequenina parte da história. Aí eu quero que você pense comigo aqui, pera lá, Deus levou esse tempo todo para formar o jardim e para colocar o ser humano ali, esse tempão todo. Dá para fazer mais rápido? Dava. Por quê? Porque Ele não quis fazer mais rápido, Ele quis fazer desse jeito. Não temos que ensinar a Deus como Ele vai criar as coisas. Não temos competência para dizer para Ele como Ele deve fazer as coisas. Ele fez desse jeito. Olha, eu confesso a você, é uma criação maravilhosa. É uma criação linda. É só olhar para cima, para essas estrelas todas acima de nós, e você verá como é bonito este mundo que Deus criou. Calmamente, tranquilamente. E segundo o texto bíblico, Deus criou para nós. Já pensou um negócio desse? Bilhões e bilhões de anos criando uma estrela ali, outra ali, fazendo um negócio aqui, moldando as montanhas, tudo, deixando tudo prontinho. Num certo momento, planta o primeiro casal e o casal estraga tudo. Olha aí. Dá uma sensação de desânimo, não dá? Oh, mas Deus não desanimou, não. Porque Deus não foi pego no contrapé nesse momento. Deus não foi pego no contrapé. Deus não pode ser surpreendido com nada, nem com os nossos próprios atos pecaminosos. Deus continuou conduzindo a história, falando no ouvido de Adão e Eva, do jeito ainda difícil de falar depois do pecado, é verdade. Nunca era como falava antes, agora é por outros meios. E este outro meio
se chama consciência moral, que Deus plantou dentro de cada um, inclusive no pagão. Mesmo o pagão tem uma voz falando no ouvido dele o tempo todo, e essa voz vem do alto. Até o ateu ouve essa voz. Ele briga o dia inteiro para não ouvi-la, mas ele ouve, todo dia. Eu digo um negócio para você, para ser ateu deve ser muito difícil. Porque todo dia essa voz está no ouvido dele, falando com ele lá, no coraçãozinho dele. E ele lá tentando calar essa voz, e não vai calar, meu irmão. Por isso o ateu deve ser um sujeito bem triste, sofredor, todo dia fazendo essa voz calar, e ela não cala. Deus fala por meio da consciência moral das pessoas. Isso se chama revelação geral. E a história é o que nós vimos aqui, ó, o mover dele. É revelação geral de Deus. E a revelação especial? Revelação especial de Deus é a Bíblia Sagrada e a pessoa de Jesus. Isso é revelação especial de Deus. Esta, sim, está em nossas mãos. Esta está aí na sua mão. Revelação especial de Deus. Por meio dela você encontra a revelação de Deus com relação a aquilo que Deus deseja para os seus filhos e filhas. Sua vontade moral para você. Está escrito nessa Bíblia aí. Esta é a revelação especial de Deus. Essa não tem em nenhum outro texto religioso. É só aí. Os outros textos religiosos não têm o que esta tem, porque esta é a revelação especial de Deus. É a palavra de Deus. De forma que, por meio da história, da consciência moral, por meio da natureza, os pagãos, os incrédulos, têm acesso a alguma coisa sobre Deus. Mas aquilo que nós podemos conhecer de Deus está nesse texto aqui. A ponto de dizer que, sem esse conhecimento, está prejudicado, inclusive, a própria salvação. É Paulo que disse que se não há quem pregue, como eles serão salvos? Escreveu na carta aos Romanos. Agora eu vou me dirigir com você à estátua novamente. Voltei para a estátua. Olha aqui, ó. Aquela aqui, a estátua. Veja que são 4 materiais: ouro, prata, bronze e ferro. E o pé? O pé é uma mistura. Barro com ferro. O ferro continuou para dentro do pé, só que misturado. É um ferro enfraquecido. São 4 materiais. Qual era a interpretação desse texto quando ele nasceu? Possivelmente era essa: Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano. Alguns autores sugerem para dividir o Medo-Persa, aí ficaria assim: Império Babilônico, o Império Medo, o Império Persa, o Império Grego. Terminou no grego. Outros autores dizem: vamos ir até os romanos? Vamos. Então, juntou o Medo-Persa e vamos até os romanos. Esta é a interpretação dos reinos. Mais importante aqui nesse caso, mais do que interpretar os reinos, o conceito desse texto é: antes da intervenção do reino de Deus na história, porque aqui isso se dá dentro da história, antes da intervenção de Deus dentro da história, os reinos vão se suceder. O número 4 aqui pode ser símbolo apenas de completude. Mas eles vão se sucedendo, um após outro, até o último deles, o reino de Deus. Se for o último, historicamente, o Império Romano, poderíamos até dizer que ele continuou até os dias de hoje, de certa maneira. É possível. Você vai encontrar comentaristas que costumam dizer que o Império Romano continua até hoje por meio da Igreja Romana. Você encontra comentaristas que dizem isso. A Igreja Romana é a sucessora do Império Romano. Ok. Não é essa a abordagem que eu faço. A abordagem que eu uso normalmente é a abordagem simbólica. Eles representam o conjunto de reinos pagãos, poderes que vão se sucedendo na história até a intervenção final de Deus, também dentro da história, aqui na forma desta pedra que vai consumir todos os reinos anteriores. Só sobra o reino de Deus no final. E sobra para sempre. Né? Depois dela, não tem mais nada. Meus irmãos, esta é, então, a mensagem de Daniel, capítulo 2.